Essa sessão vai ser um mix de diversas notícias, porque são assuntos que eu achei que era importante trazer aqui, mas eu não vou expandir muito sobre eles, tá? Inclusive tem alguns desses que eu quero expandir mais tarde. Então o primeiro que eu vou chamar a atenção para vocês, uma coisa que é engraçada, ok? Nós descobrimos o vinheteiro do País de Gales. E assim, o pessoal da criptomoeda, às vezes até segue o canal e acha legal as notícias de tecnologia, gosta das análises, mas eles acham, eu já vi pessoas falando isso, que eu estou fazendo desinformação com relação às criptomoedas, estou espalhando medo, tá? Mas é que assim, o que eu posso dizer para vocês, pessoal? Essa é a desvantagem de querer um dinheiro totalmente descentralizado, que não tem nenhum tipo de garantia do governo, que é basicamente esse brinquedo tecnológico que é usado para muita especulação, que é usado para crimes e tal, e que até o momento, e eu acho que não foi adotado por nenhum governo. Essa história aqui, como eu disse, vinheteiro do País de Gales. Vamos ler. Após uma década de disputa, o Tribunal do País de Gales rejeita processo de engenheiro de TI para resgatar 8 mil bitcoins em aterro sanitário. James Howells descartou acidentalmente o disco rígido em 2013. Atualmente, os ativos estão avaliados entre 70 e 750 milhões de dólares. Na ação, o indivíduo solicitava acesso ao local com 1,4 milhões de toneladas de resíduos ou uma compensação de 495 milhões de libras, oferecendo parte das moedas digitais recuperadas ao conselho e à comunidade local. Então, assim, o cara jogou fora muita Bitcoin, deu uma de vinheteiro, jogou fora muita Bitcoin, e daí é um aterro, deve ser gigante lá, e o cara disse, não, por favor, me deixem entrar lá e ficar 1 ano cavando lixo, porque se eu achar esse meu HD e ele ainda funcionar, tem 750 milhões de dólares lá. E essa... Enfim, isso pode acontecer, pessoal, eu tô desinformando vocês como um bolo. Se eu disser que se vocês não entenderem muito, ou até se vocês entenderem muito, pô, ele é engenheiro de TI, pode ser que vocês percam muita grana e ninguém nunca mais vai ver isso, sabe? Se tu tem uma conta no banco no Brasil com 700 milhões e der algum pau na tua conta, será que não tem algum gerente de conta pra te ajudar? Enfim, eu só achei engraçado. Se eu fosse o governo de Gales lá, eu deixava o cara entrar, ia filmar e fazer um reality show, inclusive, sabe? Ia ter um feed 24 horas do cara cavando lá. Mas, enfim, só achei engraçado. Eu não li sobre essa situação. Só achei... Enfim, estou só aqui desinformando e causando um pouco de medo sobre criptomoedas. Essa aqui é um pouco mais interessante. E é um assunto que provavelmente a gente vai falar mais disso no futuro. Vou chamar alguns camaradas professores que fazem parte do Projeto Soberana, o CESPEN também, que são educadores, para a gente falar sobre isso. É uma coisa que eu não estava prestando atenção, mas tem muito a ver com a questão do acesso à tecnologia, da tecnologia sendo usada na educação, um tópico que a gente trouxe algumas vezes aqui. Lei que restringe o uso de dispositivos eletrônicos em escolas é sancionada no Brasil. A legislação de número 15.100 de 2025 proíbe o uso de celulares, tablets e smartwatches durante as aulas, recreios e intervalos, abrangendo pré-escola, ensino fundamental e médio. Os alunos poderão levar os aparelhos, mas somente utilizá-los em condições específicas, como emergente de saúde ou para fins pedagógicos, sob a orientação dos professores. As instituições poderão implementar as novas regras a partir de fevereiro. O que eu acho disso é que, assim, a política de inclusão digital nas escolas é uma coisa que eu já critiquei muito aqui, porque parece que há um tempão atrás, quando a gente tinha um plano de inclusão digital usando software livre, desenvolvendo soluções nacionais, que isso é no primeiro governo do Lula, quando tinha uma visão do software livre como uma coisa que o governo podia integrar, se vislumbrou um uso de softwares nacionais, desenvolver uma indústria nacional, de educação, ter acesso na escola, esse tipo de coisa. Mas a partir de um momento ali, depois do segundo governo do Lula, depois do governo da Dilma, até acabando com o final da Dilma e o início do Temer, se abandonou essa política para se ter apenas uma política de consumir ferramentas lá de fora, conseguir licitações por bons preços de ferramentas lá de fora e dar acesso à internet e a computadores nas escolas. Então isso se passou por inclusão digital, que é basicamente dizer assim, crianças, vocês podem usar internet aqui. Vocês podem usar essas ferramentas lá de fora. E isso é muito criticável, na minha opinião, porque é basicamente a gente entregar os dados das nossas crianças, entregar, às vezes até, né, trabalho, conteúdo, todo tipo de coisa que essas crianças vão estar produzindo na mão das big techs lá de fora, para elas ganharem dinheiro em cima do nosso país e para a gente ficar dependente disso.
e para eles usarem do jeito que quiserem. Isso aqui me parece que a gente olhou essa situação e disse, né, tá ruim. Nós não podemos deixar a criança ficar com o celular o dia inteiro na escola, porque os professores devem estar passando por situações em que a criança fica no TikTok, Instagram, a aula inteira, ficam no WhatsApp. Porém, materialmente, tem a situação de que o que a gente vai colocar no lugar disso? Os professores estão preparados para fazer essa situação? Ou até uma coisa que eu ouvi de um professor, que é assim, imaginam que vai causar um conflito, tipo os estudantes proibidos de usar celular e daí o professor poder olhar uma coisa no celular durante a aula. Sabe? Então, me parece que isso aqui é um passo, talvez, na direção de solucionar esse problema, de só encher de computador a sala de aula sem nada crítico, deixar as crianças usarem celular o tempo inteiro, porém, materialmente, vai ser muito difícil de implementar isso e de fazer isso aqui funcionar de uma maneira legal, porque a gente precisava de todo o resto. A gente precisava de uma pedagogia, talvez, que leva isso em consideração, sabe? A gente precisava ter os professores sabendo usar, ter essas plataformas, sabendo usar essas plataformas, lidar com a situação de conflito aí. Então, enfim, nós vamos falar mais sobre isso no futuro. Quero trazer camaradas que trabalham como professores e que têm esse tipo de experiência, mas chamar atenção para esse fato, para vocês manterem na mente, né? Porque muitas vezes, uma coisa que eu também ouvi de professores, muitas vezes as escolas têm, assim, o Moodle, né? Quem é da educação sabe, aquele software para colocar aulas. Tem o Moodle das aulas, sabe, tem as plataformas da prefeitura, do estado para botar as aulas, para que os alunos se organizem, troquem mensagem, mas o professor prefere abrir um grupo de WhatsApp e falar com os estudantes porque é o que os estudantes têm acesso. Às vezes, por causa das políticas de custo zero para mandar mensagem no WhatsApp, os estudantes só conseguem usar a internet se eles só têm acesso a 3G, ao 4G, por exemplo, dentro dessas plataformas do Facebook. Então isso é uma coisa que se a gente só disser, ok, agora não pode usar celular, pode ser que até retroceda a maneira como as crianças estão estudando em alguns lugares. Quer dizer que tem que ficar assim? Não, né, porra? Tem que melhorar. Porém, é uma discussão muito maior. E agora o Wagner falou um negócio que eu acabei de pensar numa decorrência disso. Ele falou, pelo menos a moda de filmar o professor e tirar de contexto não pegou. Mas então, tá aí um viés que a direita pode pegar para criticar isso. Eles vão dizer, eles estão fazendo isso para que os estudantes não exponham o partido dos professores. Tu me fez perder um pouco a fé na humanidade aqui. Essas duas aqui, pessoal, é um assunto que eu quero trazer um pouco mais no futuro, que tem a ver com as redes sociais descentralizadas. Eu já prometi para vocês, ainda quero fazer isso, mas, enfim, não estou encontrando tempo para estudar, para escrever roteiro sobre isso, que é falar sobre como funcionam redes sociais descentralizadas, quais são as vantagens, e tem muitas, quais são as desvantagens, quais são os desafios para a gente mover para isso, porque eu acho que pode ser muito positivo a gente mover. E eu queria falar sobre os protocolos diferentes que existem, sobre a diferença do Mastodon, a diferença do protocolo que o Blue Sky usa, tá? E essas duas notícias aqui, eu vi elas juntas porque eu tinha lido antes no manual do usuário, que eu trouxe aqui para vocês a notícia que tem os dois links, mas daí eu peguei as duas matérias do Deschamps, né, as duas manchetes da newsletter do Felipe Deschamps para a gente ler. Aqui, ó. Rede social Mastodon será controlada por organização sem fins lucrativos. O objetivo é garantir que a plataforma não seja de propriedade ou controlada por um único indivíduo, diferente do modelo adotado por Mark Zuckerberg e Elon Musk, por exemplo. O CEO Eugen Rochko assumirá uma nova função focada na estratégia de produtos. A transição não deve impactar os usuários. Para quem não sabe, o Mastodon é um protocolo e um código aberto de redes sociais descentralizadas. Já falamos algumas vezes sobre isso, eu não vou falar muito mais sobre isso. Mas, enfim, é interessante eles falarem sobre isso, porque basicamente é um dos problemas que a gente está sempre criticando aqui. Tu pode ter software livre, tu pode ter o melhor protocolo de todos, mas a gente precisa de uma maneira de lidar com isso de modo que não centralize o controle num indivíduo específico, num governo específico, de modo que uma empresa específica não acabe dominando esse protocolo. E depois que a gente tem isso, como é que a gente faz uma gerência disso que realmente respeite, que seja a pluralidade de opiniões e seja uma democracia que é uma democracia melhor do que essa democracia rebaixada que a gente tem nesse sistema capitalista. Eu acho que isso aí é muito mais difícil, tá? E, inclusive, acho que talvez dentro do capitalismo, sem uma mudança política maior, a gente não consiga. O que eles estão tentando? Não, nós vamos fazer uma fundação e nós vamos fazer isso. Essa outra é aqui, ó. Projeto busca criar rede social resistente à influência bilionária. O Free Your Feeds,
que essa é outra notícia, pretende arrecadar 30 milhões de dólares ao longo de 3 anos, com o objetivo de desenvolver um ecossistema baseado no AT Protocol, utilizado pelo Blue Sky, que eu estava falando para vocês, um dos protocolos que existem para redes sociais descentralizadas. A iniciativa será gerida por um grupo de 9 custodiantes, incluindo 2 da Mozilla Foundation. Tá. Entre os apoiadores estão Mark Ruffalo, o Hulk do universo cinematográfico da Marvel. Eu adorei que eles precisaram incluir isso. Que é tipo assim, ó, pessoal, eu sei que você tava dormindo aqui, você tava lendo isso e você tava só esperando para ver qual é o próximo lançamento do Google, para ver se o ChatGPT tem um treco novo, quando é que vai sair o Switch 2, mas o Hulk está apoiando esse protocolo, então preste atenção aqui, nerdola. Eu, Jimmy Wales, fundador da Wikipedia, esse sim, muito mais poderoso que o Hulk no meu entendimento. Então, assim, eu não levo tanta fé nesse tipo de coisa, porém eu acho que isso é uma evolução do que a gente já tinha. Eu acho que nós precisamos de muito mais que isso para fazer as redes sociais abertas. Quero trazer esse assunto no futuro para a gente conversar melhor, mas é interessante, pô. Tudo que se move no sentido de desenvolver protocolos mais abertos, dar dinheiro para isso e descentralizar um pouco da mão dos bilionários nazistas que a gente tem hoje, assim, o Elon Musk é um bilionário nazista, que coisa controversa de dizer, cadê os fãs do Elon Musk aqui vindo me xingar? É bom, não é perfeito, mas eu acho que, enfim, quando a gente tiver uma revolução socialista, nós vamos precisar, nós mesmos, construir isso, vamos ter que ter a ajuda de um governo para fazer isso aqui, e aqui é o caminho certo, tá ligado? Dependendo, a gente já pode pegar essa fundação, anexar ela e a gente controlar ela, tá ligado? A gente já estatiza o Facebook aqui no Brasil, vai ser uma beleza. Eu adoro essa coisa de Marvel, né? Exato, o Bruce Banner vai dizer assim, eu estou fazendo uma modificação do AT Protocol e ele vai ser perfeitamente resistente à censura e ao mesmo tempo só poderão ser postadas coisas boas e eu acabei de criar a paz mundial em um dia. E daí vai chegar o Tony Stark e vai dizer, mas eu vi um bug ali, você tem razão, agora o Ultron está dominando essa rede social, vamos ter que dar porrada em 1000 robôs pra salvar a liberdade de expressão. Vai ser escrever um filme aí, Marvel. Essa é de graça pra vocês. Não, o Bruce Banner, ele faz algoritmo também. Eu acho que eu vi alguma coisa da Marvel que ele escreveu uns códigos.